continuarmos nessa nossa série, Porque Somos Como Somos. E este é o nosso último encontro, mas que Deus possa estar conosco aqui, nos abençoando, para que possa ser realmente uma noite abençoada por Deus. Hoje nós estaremos falando sobre mordomia e estaremos com o nosso querido pastor Ricardo Félix. Vamos começar? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, queridos aqui presentes, nessa plateia, aqui na Divina Igreja Batista do Parque Esquerdo, para você que nos assiste, seja nessa próxima nossa reunião, porque somos como somos, seja em alguma ocasião que você acessar essa palestra, que Deus ministre o seu coração, que a presença de Deus inunde a sua vida, o seu lar, a sua família, e que Ele fale, que Ele te instrua, né? A palavra do Senhor fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras. Que essa seja mais uma ocasião do seu crescimento, do seu desenvolvimento e da sua aproximação de Deus para viver sempre de acordo com a sua vontade. Nós estamos aqui nessa ocasião para tratar de uma das doutrinas, de um dos pontos doutrinários muito importantes para a nossa denominação batista, que está para todas as denominações. A gente analisando as igrejas evangélicas, sejam pentecostais, neopentecostais, tradicionais, todas elas, sem exceção, têm esse ponto doutrinário como de fundamental importância, por isso tratam em escola bíblica dominical, dos cultos, em estudos bíblicos, dada a importância desse tema. Nós estamos aqui para falar sobre a doutrina da mordomia cristã. Pedir ao pessoal da nossa multimídia que possa passar ali a nossa projeção. Doutrina da mordomia cristã. Nós temos alguns objetivos aqui nessa noite, nessa ocasião. O primeiro deles é tornar conhecido mais um dos relevantes aspectos doutrinários, porque somos como somos. Por que relevante? Vamos ver no final, esse será um dos pontos do roteiro, a relevância de nós sabermos a respeito dessa doutrina. O segundo objetivo é apresentar os conceitos e as implicações práticas dos conceitos de mordomo e mordomia. Vamos sair daqui, se Deus quiser, atingir esse objetivo. Por fim, mais do que um objetivo cognitivo, mental, intelectual, nós queremos que cada um de nós que aqui estamos, cada um dos ouvintes, possa valorizar, ser tocado por Deus e atingir um nível de maturidade tal em relação à mordomia cristã que pratique. E o vivencia ainda em maior intensidade, até porque nós cremos que esse é um tema já vivenciado por todos nós que aqui estamos, né? Você provavelmente em algum nível de 0 a 100 deve vivenciar a doutrina da mordomia cristã. Porém, nosso desejo é que essa sua vivência seja ainda mais intensa pela valorização desse tema. Para nós atingirmos a esse objetivo, nós temos um roteiro baseado em 3 pontos principais. O primeiro deles, nós vamos conceituar mordomo e mordomia. Então, vamos nos fixar muito nisso, tá bom, queridos irmãos? Porque não é necessário, é um tema já conhecido, porém é importante que nós, ainda que passando aqui por cima, nós falemos um pouco sobre a etimologia de mordomia e de mordomo. Depois vamos falar das implicações práticas, aí sim, será o grosso da nossa palestra, até porque a nossa declaração doutrinária traz 7 pontos dessa doutrina que é a mordomia cristã. E finalmente nós vamos enfatizar o valor da mordomia cristã na vida de cada um de nós, para que nós sejamos aqui realmente motivados, insuflados diante de Deus para vivermos isso cada vez mais. Vamos orar? Antes de orar, eu queria parabenizar a equipe de educação da nossa igreja por essa iniciativa belíssima. Nós vivemos tempos em que a doutrina, a palavra mesmo, nos seus rudimentos, na sua base, os seus princípios têm sido um tanto quanto relegados a segundo plano, especialmente a questão da identidade denominacional. Então, eu queria parabenizar aos líderes desse evento e a nossa igreja também, que Deus nos abençoe e nos fortaleça a partir dessa experiência. Senhor, muito obrigado por essa ocasião, por podermos estudar sobre um assunto tão importante, tão relevante para a nossa vida cristã. Nós pedimos que a Tua presença esteja mais do que nos instruindo intelectualmente, mas que o Teu Espírito esteja nos levando para um lugar de maior mordomia, de maior disponibilidade dos nossos bens, talentos e dons
para o Senhor que nos criou, que é dono de todas as coisas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria iniciar discorrer sobre esse tema, pedindo que nós todos lêssemos esse versículo do Salmo, capítulo 24. Vamos ler todos juntos? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nós não vamos comentar isso agora, porque durante toda essa palestra nós vamos destrinchar isso. Mas eu só queria iniciar dizendo, tudo, 100%, tudo pertence a Deus. Amém? Isso é mordomia. E qual é o conceito de mordomia? De que nós estamos falando aqui nessa ocasião? Por que esse tema tem sido trazido para cada um de nós? Existem duas palavras bastante interessantes na Bíblia, no Novo Testamento especificamente, que significam mordomia, que podem ser traduzidas na nossa língua para mordomia. Mas mordomo é aquele que é encarregado de administrar algo que não lhe pertence. Essa palavra oikonomos significa administrador de uma casa ou propriedade que não assuma. Tá? Oikonomos é a primeira palavra. O mordomo é aquele que administra algo que não é seu, que não lhe pertence. Pode passar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus, encarregados dos mistérios de Deus. Essa palavra oikonomos está aqui no original. Uma outra palavra para mordomo também na Bíblia é epítropos. É basicamente a mesma coisa, administrador, só que ela tem um cunho tanto quanto mais gerencial, administrativo, por um lado, e por outro lado ela fala de um administrador que não é tão geral, que administra uma área específica. O mordomo, nós conhecemos o conceito de mordomo, vocês concordam comigo? É aquele que representa o dono da casa em todas as áreas. E essa palavra epítropos é como se fosse um representante para uma área específica dos seus bens, dos seus negócios. Mas também é traduzido em Mateus, capítulo 20, versículo 8, Lucas, capítulo 8, verso 3, Gálatas, capítulo 4, verso 2, como mordomo, epítropos. E a palavra mordomia? O que significa mordomia? Mordomia não é necessariamente uma palavra bíblica, mas é a doutrina cristã que trata da administração adequada, administração pertinente, zelosa dos bens que o Senhor confiou a cada um de nós. É disso que trata a doutrina da mordomia. A gente vê, por exemplo, a mordomia desde o início, desde a criação, não é? Quando Deus cria o homem, cria a natureza, Deus estabelece ordem até para a criação não humana. Veja que até as árvores, até as plantas, elas recebem a ordem de produzirem segundo a sua espécie, não é isso? Ou seja, há uma responsabilidade dada, permita-me até colocar assim, para seres inanimados que são as plantas, quanto mais para o homem, né? Deus coloca o mundo diante do homem e coloca tudo para que ele gerencie, para que ele seja o seu mordomo diante de toda a criação. Deus dá ordem ao homem para que ele seja mordomo, para que ele cuide de tudo aquilo que ele criou. E quais são as implicações? Agora já mudamos, falamos a introdução, conceituamos o que significa mordomo, mordomia, os irmãos conseguiram pegar direitinho aí? Ficou claro? E agora nós vamos falar quais são as implicações práticas, quais as verdades bíblicas dessa doutrina chamada mordomia cristã. Nós vamos tocar aqui 7 pontos, de maneira breve, resumida. É uma doutrina que é estudada, inclusive, em alguns irmãos aqui mais antigos, né? Quase todos nós aqui somos antigos, que vamos denunciar nossas idades. Provavelmente já passamos por ciclos de escola bíblica dominical, ciclos de 3 meses, diversos, onde foi estudado o tema mordomia cristã. Eu tinha pelo menos 3 revistas sobre mordomia cristã que foram estudadas em períodos diferentes da escola bíblica dominical nas igrejas por onde passei. Então, quais são as implicações da doutrina da mordomia cristã? Pode passar. E aqui os títulos, queridos, são exatamente as expressões da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O primeiro deles, mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de
e tudo o que nela existe, o mundo e aqueles que nele vivem. Esse texto é mais conhecido e ele é bem contundente. Ele não deixa dúvidas de que tudo pertence a Deus por direito de criação, de sustento, de governo, de todas as coisas. Mas há um outro versículo muito interessante lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4 lá, que diz assim: pois todos lhe pertencem. Olha que coisa interessante, tanto o pai como o filho lhe pertencem. É para não deixar dúvida, né? Que o Robson e o Pedro Prudente pertencem a Deus, né? E o Marcelo e a Miriam pertencem a Deus. Todos pertencem a Deus. Deus, Ele é Senhor, Criador, dono de todas as coisas, né? Por isso que nós cantamos algumas vezes na antiguidade aquele hino: és meu amor e meu dono, com amor te servirei. Porque Ele é dono de todas as coisas, como a Bíblia deixa bem claro para cada um de nós, tudo pertence a Deus, independentemente de consciência dele. Mas há uma segunda verdade, uma segunda implicação da doutrina da mordomia cristã. Veja que coisa interessante, não apenas o homem pertence a Deus, as coisas pertencem a Deus, o mundo e a criação, mas aquilo que advém da criação também pertence a Deus, especialmente aquilo que advém de forma benéfica. Esse termo nos entende o que eu quero dizer. O mar, o ar, as aves são coisas boas. Por si mesmas elas já são. Mas quando há essa interseção entre essas coisas e o homem, que gera benefício, ganho para esse homem, essa atividade, esse processo que produz o benefício também pertence a Deus. Por que a doutrina da mordomia faz questão de abordar isso? Porque poderia ser que o homem pensasse: bom, a natureza pertence a Deus, o homem pertence a Deus, mas o homem vai à natureza, explora a natureza e se beneficia dela, isso aí é esforço do homem. Não. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus e por isso os homens devem a Ele o que são e possuem e também o sustentam. Então não há, na visão da doutrina da mordomia cristã, a possibilidade de o homem tomar para si mérito, mesmo do seu labor, mesmo da exploração tecnológica, criativa, mesmo essa exploração, esse processo de utilização, de transformação, esse processo, digamos assim, industrial da criação de Deus, também, quando gera benefício para o homem, é bênção e dádiva de Deus. Por isso, o homem deve a Ele tudo que possui, porque é Ele que é Deus que o sustenta. Vamos ver um texto bastante interessante. Preste atenção no que nossa irmã Miriam vai ler, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 10, 14, 17 e 20. Essa leitura vai mostrar Deus deixando bem claro para a humanidade como é Deus que provê tudo para o homem. Versículo 10, né? Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. 14. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 17. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu conselho que jurou a teus pais, pois se vê neste dia. Obrigado, minha irmã. Veja que havia uma possibilidade de que o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, ele se percebesse como alguém que produziu algum benefício para si mesmo. Então Deus já o alerta, porque parece que nós temos essa tendência de achar que se
A natureza de Deus, nossa força também foi dada por Deus. A nossa atividade laboral é ela que nos beneficia e nós temos algum mérito por tudo que temos. E aí, Deus ainda fala bem claramente em Deuteronômio capítulo 8. Cuidado para que o teu coração se ensoberbeça e você pense que foi a minha força, o meu conhecimento, a minha capacidade que me promoveram esses anos. E que coisa interessante. E há um outro texto, pedi o painel para passar, e eu amo esse texto, queridos. Você tem aquele momento de adoração em que você quer exaltar Deus com base na palavra, né? Muito bom quando a gente ora um salmo, ora um texto, né? Toma emprestado uma passagem bíblica para exaltar a Deus. E esse é um dos que eu gosto de tomar nos meus momentos pessoais de exaltação, porque ele mostra exatamente isso sobre o que essa doutrina da mordomia fala. 1 Crônicas 29, alguns versículos dizem assim: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente de coração íntegro ao Senhor. Aqui está tratando das ofertas que Davi recolhe do povo para a construção do templo quando Salomão fosse rei. Irmãos estão ligados, né? Estão conectados. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino e estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu, versículo 14, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Porque eles estavam doando tanta coisa que não cabia mais. O povo estava dando tão voluntariamente tanta coisa, mas Davi de repente joga como que um balde de água fria, num bom sentido, dizendo: mas quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Porque o povo poderia pensar: olha a oferta que nós estamos dando, olha como nós somos generosos. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Amém, Deus? Tudo pertence a Deus. Ele é Senhor de tudo. Nada, mas nada que temos e que venhamos a trazer para a obra de Deus, para o reino de Deus, é mérito nosso, porque tudo vem de Deus. Uma terceira implicação da doutrina da mordomia: o crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. E aí talvez os queridos pudessem pensar, enquanto quem está com a leitura 2, por gentileza, se prepara, 1 Coríntios 6, 19 e 20, pode pegar o microfone para ler para a gente? Se nós já estamos falando que tudo pertence a Deus, por que nós precisamos ainda ter um ponto que diz que o crente pertence a Deus? Porque há aqui uma dupla pertinência. A primeira delas é porque nós fomos criados por Ele. Na verdade, toda a humanidade pertence a Deus. Mesmo aqueles que não reconhecem isso, mesmo o mais cético dos ateus, mesmo aquele que se considera mais distante de Deus, pertence. Mas nós, em especial, pertencemos a Deus duplamente, porque nós fomos criados por Ele e nós fomos comprados, remidos pelo sangue de Cristo. Por isso a doutrina da mordomia cristã faz questão de enfatizar que o crente pertence a Deus por criação e por remissão. Vamos ouvir essa leitura. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Obrigado, irmã. Ficou bem claro que nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus.
Por isso que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Nós pertencemos a Deus e o nosso ícone, nosso paradigma, nosso exemplo, nosso Senhor e Salvador, ele, enquanto homem, ele compreendia tão bem isso, a ponto de, em João capítulo 4, verso 34, ele dizer o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em outra ocasião também, em João 6,38, ele vai dizer o seguinte: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui, quando ele está falando sobre entregar a sua carne, né, para ser partido, seu sangue para ser derramado, Jesus Cristo tinha a ideia de pertencer a Deus plenamente, quanto mais nós que fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então a doutrina da mordomia enfatiza a pertinência do crente a Deus duplamente. Quarta implicação da doutrina da mordomia cristã: pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida. Nós já vimos no início o conceito de mordomo, de administrador, não é isso? Das oportunidades, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais, e eu fiz questão de botar em letras garrafais de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Vamos destrinchar isso. Antes, porém, vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Simão Pedro Prudente. Pode ler. Por passar qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dá uma olhadinha nessa figura aí, meu irmão, minha irmã. Pode passar aí, irmão. Na hora daquela limpeza lá, eu sei que os irmãos, tanto daqui quanto aí, estão assistindo, né? Você consegue fazer aquilo pensando, isso é para a glória de Deus? Especialmente quando tem que tirar aquela gordura do forno, agarrada já há muito tempo atrás, né? Quando tem que limpar aquele chão, né, encardido de muito tempo sem passar um produto. Eu não vou fazer propaganda aqui, não quero fazer merchan. Mas veja que coisa interessante. Eu estou falando até de forma lúdica e de brincadeira, mas é exatamente sobre isso que a palavra está falando. Nós poderíamos imaginar tantos exemplos daqui. Vai trabalhar, vai doar alguma coisa, vai assistir um doente, vai fazer uma visita, vai cantar um louvor na igreja. Claro, essas coisas estão inclusas e são claramente perceptíveis como tendo que ser feitas para a honra e glória de Deus. Mas a palavra não exclui nada, não existe excepcionalidade, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Nós somos mordomos das aptidões, eu quero destrinchar isso aqui. Por exemplo, talentos e habilidades, mesmo de cunho profissional, secular, artes culinárias. Minha irmã, quando você está cozinhando aquele bolo gostoso, fazendo aquele doce de jaca, fazer tudo para a glória de Deus. A questão da tecnologia, nosso irmão Mateus aqui nos apoiando, como sempre, muito bem na parte de microfone de som, pessoal de multimídia, pessoal, enfim, tudo é para a glória de Deus. Nós recebemos de Deus esse encargo de administrarmos tanto a oportunidade de fazer, quanto o talento e a capacitação para tal. O tempo. Perceba uma coisa, a doutrina da mordomia enxerga a sua agenda diária como tendo que ser apresentada diante de Deus, ainda que não formalmente, mas é como se você se sentisse no dever de mostrar para Deus: olha, esse é o meu checklist diário. Se eu tenho alguma coisa que o senhor não gostaria que eu fizesse, ou tem algo que está faltando na minha lista, isso é ser mordomo da agenda, do tempo, dos bens, queridos, carro, casa, inclusive de veraneio. E aí eu faço uma colocação aqui. Quando eu falo inclusive de veraneio, permito-me, eu não sou daquele, o nosso pastor César falou muito bem sobre Shabat, sobre domingo, e sobre as distorções, sobre essa liberdade que nós sentimos. Eu não sou como algumas denominações, que se a pessoa não frequenta a igreja, é como se estivesse pecando se ela não vai à igreja no domingo. De fato, nós não somos assim. Mas cuidado
Porque Deus pode ter te dado uma oportunidade de ter uma casa de veraneio, e você deixa de ir à igreja para estar sempre nessa casa de veraneio. Eu sei que isso é veraneio é coisa do passado, hoje em dia é muito mais pousado, até o que entenda-se da mesma forma. O recurso que você tem para viajar, para ir à praia, para qualquer outra coisa, e que seja utilizado de forma a te desviar daquilo que Deus quer para a sua agenda naquele domingo, naquele dia, naquele final de semana, naquela ocasião, isso está sendo uma má mordomia, uma má utilização dos seus bens. Inclusive, sabe aquela descidinha de carro dentro da igreja, que você vê alguém indo para o mesmo local que você, claro, não nessa época de Covid, né? Não dar carona pode ser um cuidado nesse momento, pode ser a boa mordomia. Mas perceba que, de repente, numa outra ocasião, quando você pensa, poxa, estou indo, quem sabe até para o lado oposto, você ser mordomo do bem que Deus te deu, que é o seu carro, pode significar você abrir a porta do seu carro e oferecer essa carona. Enfim, dos bens. Da influência, perceba bem, querido. Você tem alguém que trabalha com você? Você já teve uma secretária na sua casa sobre a sua ordem? Você já foi num posto botar gasolina, por exemplo? Numa loja? É a hora de você usar da mordomia da influência. Existe uma máxima da psicologia social que fala que é o princípio da autoridade, não do autoritarismo, especialmente pessoas sobre as quais você exerce uma autoridade. Se você não aproveita isso, nós vamos falar depois sobre essa mordomia específica, para influenciar essa pessoa com o evangelho, com a verdade, com o que é caráter, com o que é correto, com o que é íntegro. Isso é também uma expressão da sua mordomia, a da influência, na criação dos filhos, na liderança profissional, como professor. Pastor Aloysio, ele costuma dizer que uma das grandes oportunidades que Deus tem dado à igreja é de termos muitas pessoas na área da pedagogia do ensino, não para agredir a religiosidade dos outros, mas para mostrar Cristo como pedagogo, para aproveitar essa oportunidade pedagógica para influenciar no Evangelho. Das oportunidades, né? Lazer, prazer, shopping, tudo isso Deus nos tem dado. E nós precisamos fazer tudo isso para a glória de Deus. Uma viagem, a utilização da Netflix. Né? Será que você não é mordomo em relação às séries que você assiste? A quantidade, as maratonas que você faz, é maratona que chama, né? Que você faz, tudo isso expressa também a sua mordomia. A sua capacidade esportiva, muito bem falou o pastor César, né? Se no domingo você tem um jogo do Flamengo, ou você tem uma atividade eclesiástica, será que você não encara isso como uma atitude de mordomia diante de Deus? Emprego, estudo, uma conversa, compartilhar do Evangelho que nós falamos. Os recursos naturais, os recursos naturais também nos são dados para que nós deles sejamos mordomos. Então, aquele chuveiro aberto, né, aquela torneira, a gente esquece, né, a luz acesa, tudo, né? Aliás, nós vimos até uma situação bem interessante agora. Vamos aqui utilizar apenas aquela iluminação que for necessária para a nossa atividade agora, uma vez que a igreja está um tanto quanto vazia. Enfim, tudo isso expressa a nossa consciência e a nossa prática dessa doutrina, tanto na igreja quanto na nossa casa, tanto naquilo que nos pertence, quanto naquilo que pertence aos outros. Até porque, querido, nós somos uma comunidade. É a humanidade que é para ser mordoma. Há o aspecto corporativo, coletivo, e há o aspecto individual também. Nós todos somos responsáveis por tudo o que Deus nos confia. Há uma quinta colocação, uma quinta implicação. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o Evangelho que recebeu de Deus. Isso também é mordomia. Na medida que você compartilha aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que você recebeu, você está sendo um bom mordomo ou não. Olha o que diz essa passagem. Existe uma que é mais conhecida, né? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Né? Paulo ele vai falar isso. Mas eu fiz questão de encontrar essa outra passagem que também fala sobre esse dever que Paulo sente de anunciar o Evangelho como mordomo daquilo que ele recebeu. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, olha como é que se vê como mordomo. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo tinha tanto a consciência de mordomo
da pregação do Evangelho, o conteúdo do Evangelho que ele continha, sendo redundante, aquilo que ele continha do Evangelho era algo sobre o que ele tinha que exercer a mordomia a ponto de difundir esse Evangelho. Por isso a doutrina batista ela enfatiza, dentre diversas áreas, duas em especial: a mordomia da pregação do Evangelho e uma próxima que nós veremos daqui a pouco. Exatamente a seguinte: a sexta implicação. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Nós temos como dever também administrar bem nossos bens a ponto de podermos servir ao Senhor com dízimos e ofertas. E eu quero trabalhar esse tema, queridos, a partir de 3 equívocos possíveis. Nesse momento, nós não temos condições de destrinchar muito o assunto da mordomia dos bens financeiros. Tá? Mas eu quero tratar de 3 possíveis equívocos aqui, de maneira ainda que superficial, não aprofundada. Primeiro, o equívoco de que o dízimo pertence ao Velho Testamento e o Novo Testamento fala somente em oferta conforme o coração. Gostaria que aquele que está com o número 4 aí pudesse ler para a gente, versículo de Mateus 23. Preste atenção nessa leitura. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, doando isonomia e desprezais o mais importante da lei, a misericórdia. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Obrigado, meu irmão. Aí Jesus está alertando aqueles religiosos da época que davam o dízimo, porém não cumpriam outros deveres da lei. E aí Jesus fala: vocês devem fazer essas coisas sem deixar aquelas. E aquelas seriam essas? Dar o dízimo. Segundo equívoco: dízimo somente se for de coração. Já ouviram falar nisso, irmãos? Aí, como é que eu vou dar um dinheiro sem querer dar? Vê? Esse é um equívoco, na minha opinião, uma desculpa, permita-me, eu não quero desrespeitar se você pensa desse jeito, né? Mas é uma desculpa que não cabe para aqueles que conhecem de fato essa doutrina da mordomia cristã. E há um terceiro equívoco que eu vou tratar só daqui a pouco. Mas voltando a enfatizar, primeiro, o Novo Testamento também fala de dízimos, embora de forma um pouco amena, como se fosse uma doutrina tão consolidada que fosse desnecessário tratar sobre isso. Mas ele não deixa de falar sobre isso. Nós já lemos aí o sem omitir aquela. Segundo, o dízimo ser somente se for de coração. Eu faço a seguinte pergunta, queridos: o que mais a gente só pode fazer se for de coração? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, seja dizimista se você sentir o desejo do seu coração. Vocês já ouviram isso? Já leram isso na Bíblia? Que você só deve ser dizimista se sentir no coração de ser. Existem disciplinas espirituais que não dependem, claro, é muito prazeroso, é muito melhor quando nós fazemos de coração, mas que mesmo sem ser de coração, nós temos que fazer, né? Você às vezes já não sentiu no coração de agradar ao seu esposo, à sua esposa? Algumas vezes isso acontece, né? Já não sentiu no coração de cozinhar o seu marido? Às vezes a gente não sente no coração. Já teve alguma ocasião que você não sentiu o desejo de ir para o seu trabalho? Muitas vezes, dependendo do chefe, do tipo de trabalho, né? Já teve vez que você sentiu no coração vontade de não vir para a igreja? De não cumprir um dever? Nós não vivemos para praticar apenas aquilo que o nosso coração manda. Nós vivemos para cumprir a palavra de Deus. Nós fomos comprados por preço. O próprio Senhor Jesus, ele não estava com muita vontade de ir para a cruz, né? Eu tenho um amigo, o pastor Kleber Maia, que ele fala o seguinte: olha, quando Jesus fala, toma sobre si a sua cruz, ele não está querendo dizer, olha, vamos tomar uma coca gelada ali no bar da esquina. Não é isso. É sacrifício, é entrega, é autonegação. Então, sentir vontade no coração não significa que te isenta da responsabilidade de ser dizimista ou de ofertante. E, finalmente, pelo menos em relação
aos princípios bíblicos, o sétimo e último que a nossa declaração doutrinária nos traz é: devemos nós trazer à igreja nossa contribuição sistemática e proporcional com alegria e liberdade, para o sustento do ministério das obras de evangelização, beneficência e outros. Por que nós estamos falando isso, queridos? Porque há um terceiro equívoco. Você lembra que eu falei de 3 equívocos? O primeiro é do Velho Testamento. O segundo é só de coração. Mas o terceiro, não menos importante, não menos comum, e eu já vi muito isso, é que o dízimo pode ser utilizado para fins nobres, né? Quem já não viu aquela pessoa carente, um vizinho carente, pensou: poxa, eu vou pegar o dízimo e vou comprar, fazer uma cesta básica para ele? Quem já não viu uma área da igreja limitada? Essa igreja está precisando de um microfone sem fio, novo, 100%. Eu trabalho no som, eu sei, a igreja não está valorizando essa área, né? E aí eu vou pegar o meu dízimo e vou dar para o som. Isso é um equívoco, é muito boa essa intenção. A obra missionária precisa do meu dízimo. Isso é uma coisa aparentemente muito legal, mas olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Deuteronômio 14, 22 e 23. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, onde? Na presença do Senhor, o seu Deus, onde? No local que quem? Ele escolher como habitação do seu nome. Dá o seguinte, ideia didática, viu? Para que aprendam a temer sempre do Senhor, o seu Deus. Querido, talvez você está me ouvindo e assistindo, possa ter essa prática e seja uma exceção. Via de regra, quem desvia, eu vou usar essa palavra, eu não quero ferir ninguém, quem desvia o dízimo, por mais nobres que sejam os objetivos e os alvos, dificilmente, primeiro, realmente dá o dízimo, porque aí como ninguém está vendo, ninguém sabe, é do coração, é da maneira como quer, aí vai ajudar uma pessoa carente, ele tem R$1.000 de dízimo para dar, ganha R$10.000, abençoado, né? E aí compra uma cesta básica de R$286, e já deu o dízimo. Não é? E aí quando não der, quando não tiver ninguém necessitando, ele não vai pegar a cara, agora o que eu faço? Vou levar para alguma igreja. Ele vai guardar e vai utilizar. Então, normalmente, além de não ser algo bíblico e nobre, biblicamente falando, embora possa parecer nobre do ponto de vista social, né, eclesiástico, eu estou ajudando aquele microfone que eu comprei com o meu dízimo. Pode parecer algo muito interessante, mas não é o mais adequado, não é aquilo que a Bíblia nos orienta. Até porque, queridos, vamos pensar direitinho, dízimo é uma contribuição bastante coerente e sensata. Os irmãos concordam comigo? Por alguns motivos que eu quero trazer aqui. Primeiro, é uma contribuição justa. Quem ganha 10 mil, não é? Ele vai dar quanto? 10%. E quem ganha 1.000 vai dar quanto? 10%. Então, ela é justa porque requer proporcionalidade, corresponde ao que cada um ganha, né? Segundo, ela é coerente porque requer regularidade. É sempre. Até porque, de quanto em quanto tempo vem a conta de energia da igreja, meu irmão prudente? De quanto em quanto tempo vem a conta de energia elétrica que a igreja paga? Sempre. Sempre. Regularmente, igual na nossa casa. De quanto em quanto tempo a igreja tem funcionários para pagar? Enfim, tem suas despesas. Então veja como é que Deus é inteligente. É coerente. O seu salário, não é inteligente também, você recebe quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, então o dízimo ele é coerente, porque exige regularidade, inclusive porque ele permite planejamento. Não é uma coisa assim, ó, se vivêssemos só de ofertas, daqui a pouquinho, agora tem isso, aquilo, e aí você não poderia nem se planejar, mas Deus é tão sábio que ele já estabeleceu que se planeja 10% ajuda. E é necessário. Alguém tem dúvida de que o dízimo é necessário? Quão útil ele é? Lembra do testemunho da irmã? Eu coloquei aqui, eu não estava aqui no dia, mas eu assisti depois na mensagem, a missionária na Lígia falando do Félix. Eu lembrei do nome do menino Félix, lá no outro país, o pé que atingiu, ele orando para aquele facão, lembra? Irmãos, aquele pai ex-alcoólatra que dá aquele testemunho de um filho cuja oração foi atendida, que orava para que aquele facão sumisse, para que a família se convertesse.
Aquilo foi possível pelo poder de Deus, ação do Espírito, claro, pela presença da missionária Ana Lígia lá. Se estou errado, Luciano, depois você corrige, edita. Mas também porque eu e você somos dizimistas e somos ofertantes. Veja que coisa interessante, como o dízimo e a oferta é algo maravilhoso. Finalmente, qual é a importância da mordomia cristã? Consciência de dever, né? A doutrina da mordomia, ela mostra como nós podemos servir a Deus com os nossos bens, com que sentimento também, porque o ideal, embora eu falei aqui que o dízimo não prescinde, ou prescinde de, melhor dizendo, de disponibilidade, de alegria, de voluntariedade, entretanto é bom quando nós fazemos de coração. Então a doutrina, ela nos ensina como cuidar, né, e com que sentimento devemos administrar todos os aspectos de nossa vida e como nós somos bons mordomos de Deus, porque tudo pertence a Ele. A mordomia também nos protege, queridos, de nós usurparmos daquilo que Deus tem nos dado, porque a prática já tem mostrado que nós não sabemos cuidar das coisas que Deus tem nos dado. Quando você sabe que o seu corpo é de Deus, é Ele que te deu para você cuidar bem dele, pelo menos teoricamente você pensa na sua alimentação. Eu sei que isso pesa para muita gente, né? Para mim também, acredite. Mas a doutrina da mordomia, ela nos protege nas nossas relações conosco mesmo, com nós mesmos, porque, peraí, eu sou mordomo de mim mesmo, então eu tenho que caminhar, você pode dizer, eu tenho que caminhar, eu tenho que me alimentar direito, eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar álcool gel, porque eu pertenço a Deus, meu corpo. Na nossa relação com a nossa família, porque nós cuidamos dos nossos filhos que não são nossos, são herança do Senhor. No cuidado dos recursos naturais, enfim, a mordomia ela nos ensina, nos protege de sermos pródigos, de desperdiçarmos, de fazermos mau uso daquilo que Deus tem nos dado. Então, usarmos com inteligência. E ela fala um pouco sobre humildade, submissão a Deus. A doutrina da mordomia nos ensina. Eu quero crer que os irmãos estão saindo daqui pedindo sabedoria. Deus me ajuda. Eu não sabia que eu tinha tanta responsabilidade. Então, a doutrina nos ajuda a entendermos que nós somos apenas administradores e que por nós mesmos nós não temos condições de administrar aquilo que Deus tem para nós. Antes de concluir, estamos fechando aí, não sei como é que está o nosso tempo, sei que está bastante adiantado, mas eu queria abrir para perguntas. Depois a gente faz apenas um resumo daquilo que nós falamos até agora e fazemos um fechamento. Alguém tem alguma pergunta a respeito da doutrina da mordomia cristã? Fiquem à vontade. Bom, não é uma pergunta, mas é uma... Pode falar no microfone, por favor. Amém. Nosso irmão Pedro Prudente falou aqui, talvez não tenha saído aí no microfone, da satisfação de contribuir com essa casa, assim como nós temos as nossas despesas pessoais e temos compromisso de saudá-las, podemos contribuir com essa casa que tem, graças a Deus, pela sabedoria e misericórdia de Deus, administrado com sabedoria os bens do Senhor. É uma satisfação, muito bem, meu irmão. É por isso que nós temos um versículo aqui que nós vamos ler, já está sendo denunciado na nossa tela, mas na conclusão nós queremos ler esse versículo. Alguém mais tem alguma pergunta? Podem, fiquem à vontade. O pessoal que estiver assistindo também pode colocar no chat aí a sua pergunta, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Então, queridos, concluindo o nosso estudo sobre a doutrina da mordomia, eu queria que nós todos lêssemos esse
versículo brilhante, maravilhoso, que foi citado ainda de maneira informal pelo nosso irmão Pedro Prudente, que é Romanos 11:36. Vamos ler? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, que o mordomo é alguém que administra algo que não lhe pertence. Vimos a palavra oikonomos, que significa administrador de uma casa ou propriedade que não é sua. E mordomia cristã é a doutrina que trata daquele que é mordomo, né? Daquele que administra adequadamente os bens do seu senhor. Isso é a mordomia cristã. E essa figura aí, né, quando nós pensamos em mordomos, lembramos daqueles filmes, né, que tem alguém servindo e com base na palavra do Senhor. Algumas verdades aprendidas, né, e eu quero trazer aqui de forma quase que gráfica, né? Proprietário, Deus é proprietário de tudo. A Ele pertencem todas as coisas. Ele é amo, Ele é dono, Ele é Senhor de todas as coisas. Gratidão, porque uma vez que Ele é proprietário de tudo, mesmo aquilo que nós produzimos com o nosso trabalho, vem daquilo que Ele nos trouxe, os recursos naturais e os recursos pessoais. Todas as bênçãos procedem de Deus. Os homens devem a Ele tudo que são e tudo que possuem também, inclusive o seu sustento. Nós fomos comprados, os cristãos pertencem a Deus duplamente, por criação e por remissão pelo sangue de Cristo Jesus. Nós também aprendemos as áreas de nossa vida que pertencem a Deus, as áreas sobre as quais nós temos que exercer mordomia. Quais são? Quais áreas? Todas, não é? Todas as áreas pertencem a Deus. Aptidões, tempo, bens, influência, oportunidades, recursos naturais e tudo o que nós pudermos administrar. Vida. A nossa vida deve, em consequência de nós pertencermos a Deus, comunicar o Evangelho, comunicar o próprio Deus. Duas grandes áreas que a doutrina da mordomia enfatiza: a necessidade de nós comunicarmos o Evangelho, sermos bons mordomos desse conteúdo. De graça recebemos, de graça devemos dar. Ai de nós se não anunciarmos o Evangelho, essa é uma obrigação. E, finalmente, a área financeira. Todos os nossos recursos pertencem a Deus. Na verdade, 100% pertencem a Ele. 100%. Entretanto, nós dedicamos sistematicamente 10%, que é proporcional àquilo que nós ganhamos, né? E onde que nós devemos entregar o nosso dízimo? Na congregação da qual nós estamos utilizando. Essa câmera deve ser uma câmera profissional, né? Esse microfone aqui custa alguma coisa, todo esse aparato tecnológico, toda uma máquina que está sendo gerenciada e que demanda muitos recursos, e por mais boa vontade que você tenha, muito bem interessado, por mais que tenha aquele missionário que você ama, o seu dízimo sendo entregue diretamente a ele, fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? O chapéu não é seu, você está querendo fazer cortesia. Na verdade, entregue a Deus, e com seus 90%, você ainda tem aí 90% para fazer tudo aquilo que você acha nobre e digno com o seu dinheiro. Considerações finais, e aí vou enfatizar aquilo que o nosso irmão falou. Contribuir é uma graça, é uma oportunidade, é um privilégio. Estamos concluindo com esse texto de 2 Coríntios, que diz, que mostra um exemplo para cada um de nós. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, ou seja, contribuição. Pois dou testemunho, Paulo falando, de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, a graça, né, de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ou seja, se deram de coração ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste sacrifício, nessa dor, nessa dificuldade, neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem
a graça de... E aí Paulo aqui, queridos, ele traz um exemplo, olha, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Foi graça. Jesus Cristo rico se fez pobre, ou seja, doou, entregou de si, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Isso aqui dá um sermão preciosíssimo. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vamos orar, concluindo. Muito obrigado, Pai querido, por esse tema tão importante, pela doutrina da mordomia, que teu Espírito tenha ministrado, particularmente, profunda e intensamente, cada coração, de maneira que cada ouvinte, que já é mordomo, o seja em maior nível, em qualidade e intensidade, e aquele que ainda não o é, que se torne a partir de agora com prazer e tenha o privilégio de participar dessa graça, que é contribuir, que é se dedicar, que é ser um mordomo, um administrador de tudo que tem, para a honra e glória do teu nome, porque tudo a te pertence. Em nome de Jesus. Amém.